Olá, pessoal. Nessa apresentação, nós vamos falar sobre a camada de enlace e sobre lãs. Camada de enlace é a camada que no modelo TCP/IP vem logo abaixo da camada de rede e logo acima da camada física. E as lãs são as Local Area Networks, as redes locais. Então, nós vamos estudar um pouco de redes locais, em especial da Ethernet, que é a arquitetura de rede local mais utilizada. Então, os objetivos dessa apresentação incluem entender os princípios por trás dos serviços da camada de enlace, dentre eles a detecção e correção de erros. Já falamos sobre a detecção de erros quando estávamos estudando a camada de transporte, mas também é importante fazer a detecção e correção de erros na camada de enlace, porque alguns meios físicos são bastante propensos a erros. E aí nós podemos fazer essa correção logo na camada de enlace, né? Que é a camada que é usada na comunicação entre um ponto e outro, o que, né, faz com que essa correção ocorra mais cedo, sem precisar que um pacote com erro vá da origem até o destino, que de repente podem estar bem distantes, né? E para só depois ser detectado, né? Se você faz a detecção logo na camada de enlace, você já faz essa correção logo entre um ponto e outro aí do caminho, né? De um caminho que pode ser muito mais longo, quando você fala de hospedeiro a hospedeiro. Outro objetivo é o compartilhamento, né? Ou entender o compartilhamento de um canal de difusão, canal de broadcast. Então, em muitas redes locais, você tem em muitas tecnologias de rede, na verdade, você tem canais que são compartilhados, como por exemplo no Wi-Fi, né? O Wi-Fi você tem o espectro ali sendo compartilhado e vários dispositivos podem transmitir eventualmente ao mesmo tempo. Isso também acontece no HFC, né, no híbrido de fibra e cabo coaxial, que é usado pelas operadoras. É usado na própria fibra ótica, né, você tem esse problema do compartilhamento do canal de difusão na fibra ótica quando ela é usada, né, no FTTH, por exemplo. Então, é muito importante que nós estudemos os protocolos que permitem, né, o compartilhamento desse canal, que vão fazer a coordenação de quem transmite de cada vez, né? E às vezes você tem um coordenador central para isso e às vezes os próprios dispositivos fazem a coordenação entre si. Vamos ver a questão do endereçamento da camada de enlace, né? Então já vimos lá o endereçamento IP, mas aquilo é para a camada de rede. Na camada de enlace nós temos um outro tipo de endereçamento, né? Usando endereços MAC, e nós vamos falar disso também nessa apresentação. Vamos falar sobre as redes locais, as redes que são usadas para conectar computadores, dispositivos que estão em um mesmo ambiente, né? E aí vamos ver a Ethernet, que é uma das redes locais aí mais utilizada, né? E vamos ver também as VLANs, as LANs virtuais, que são usadas para você segmentar grandes redes aí e evitar, né, que a difusão de pacotes seja feita numa rede muito grande, né? Então, em grandes empresas, por exemplo, que tem lá uma internet, você pode dividir os setores em VLANs diferentes, por exemplo, para evitar, né, que a rede fique sobrecarregada e por questões de segurança também, por uma série de motivos que a gente vai ver. E tudo isso, né, a gente vai ver a instanciação e a implementação dessas várias tecnologias da camada de enlace, né? Vamos ver como que elas são instanciadas e implementadas para termos exemplos reais aí de como elas são utilizadas. Então vamos começar aqui com o primeiro item dessa apresentação, que são uma introdução e discutir um pouco sobre os serviços da camada de enlace. Então vamos começar com uma introdução, falar um pouquinho sobre a terminologia que nós vamos usar. Para facilitar nossa vida, nós vamos chamar os hospedeiros e roteadores de nós, tá? Então, todo hospedeiro aqui, seja um celular, um laptop, um desktop, nós vamos chamar de nós, e todo roteador que tiver aqui no caminho, também a gente vai chamar de nós. A comunicação da camada de enlace, né, ela é feita ponto a ponto. Então, se eu vou fazer a comunicação aqui de um smartphone com um servidor, o smartphone vai acessar uma página web num servidor.
essa comunicação ela vai ser feita na camada de enlace, né, entre o celular e a sua torre de acesso aqui. Pode ser Wi-Fi ou pode ser 4G, seja lá o que for, né? E aí vai passar por um roteador, outro roteador, outro roteador, outro roteador, né? Tudo isso daqui são enlaces, né? Cada enlace aqui até chegar eventualmente no servidor de destino. Então nós temos enlaces, né? Os enlaces vão ser então esses canais de comunicação que conectam nós adjacentes, né, ao longo do caminho de comunicação. Então, você pode, né, num caminho de comunicação, ter aí um único enlace, né? De repente você está lá numa rede local enviando um pacote, né, duas máquinas da rede local se comunicando, vai passar por um único enlace. Mas você pode ter muitos enlaces, né, múltiplos enlaces aí no caminho, né, entre, entre dois equipamentos que estão se comunicando. E esses enlaces eles podem ser com fio. Tá? Então temos vários exemplos aqui de enlace com fio. Enlaces Ethernet são enlaces com fio, enfim. Tem várias tecnologias de rede aí que nós vamos usar enlaces com fio. Mas também temos enlaces sem fio, né? Como o caso que eu citei aqui, né? Da tecnologia de telefonia celular, 4G, Wi-Fi, são enlaces que são sem fio. Temos as LANs, que são as redes locais, e, né, o pacote da camada 2, a gente vai chamar ele de quadro. Tá? O pacote da camada 2 a gente chama de quadro. Então lembra lá que na camada de aplicação nós temos as mensagens, na camada de transporte nós temos os segmentos, na camada de rede nós temos os datagramas, na camada de enlace nós temos os quadros. Então o que tem dentro de um quadro? Tem um datagrama. Dentro da carga útil aí do quadro, nós temos o datagrama. Então, o quadro encapsula o datagrama. E a camada de enlace de dados ela tem a responsabilidade de transferir datagramas de um nó para o outro que está fisicamente adjacente através de um enlace. Então, quando nós vemos do ponto da camada de enlace, a transmissão de um datagrama ela pode estar sendo feita por vários protocolos diferentes. Tá? Então, o datagrama, ainda que na camada de rede ele seja transportado o caminho inteiro pelo protocolo IP, na camada de enlace você tem protocolos diferentes aí encapsulando esse datagrama para que ele chegue ao seu destino. Então, você pode ter, por exemplo, uma Ethernet no primeiro enlace, um frame relay no segundo enlace e um 802.11, né, que é um Wi-Fi, no último enlace. E cada protocolo de enlace vai fornecer diferentes tipos de serviço. Então, ele pode ou não oferecer a transferência de dados de maneira confiável, por exemplo. Tá? Então, algumas redes fazem a transferência de maneira confiável porque, né, elas são mais propensas a erros, né, por conta do próprio meio físico que elas utilizam, enquanto outras optam por não fazer isso. Né? Então, tudo isso, né, são diferentes serviços que vão ser oferecidos aí em cada um dos enlaces pelo qual esse datagrama passa. E está tudo certo com isso. Você pode, inclusive, fazer uma analogia com o transporte de uma pessoa que vai fazer uma viagem, por exemplo, da Universidade de Princeton, nos Estados Unidos, até Lausana, na Suíça. Tá? Não dá para a pessoa ir da Universidade de Princeton até Lausanne usando um único meio de transporte, né? Você não consegue de táxi, tem um mar no meio do caminho aí, né? Você não vai conseguir atravessar o Oceano Atlântico de táxi, vai ficar um pouco complicado. Então, você pode, de trem também temos o mesmo problema, né? Não temos um trem que atravessa o Oceano Atlântico. Podemos então ir de avião. Porém, vai ficar complicado também você pegar um avião na Universidade de Princeton e ir até Lausana. Um avião comercial não faz essa rota, né? A menos que você pegue aí um avião particular, muito caro, né? Você não vai conseguir fazer essa rota inteiramente de avião, a menos que você faça conexões, talvez, né? Se você fizer conexões, pode ser que você consiga, mas de qualquer forma você precisa, né, de um meio de transporte para chegar até os respectivos aeroportos. Aí, né? Então, não é tão simples assim. Então, a maneira mais fácil de fazer, mais fácil e não tão custosa de fazer essa viagem é você, por exemplo, pegar um táxi para ir da Universidade de Princeton até o JFK. Né? O JFK
é o aeroporto, né? Um aeroporto em Nova York. Então, mais ou menos uma hora e meia de carro aí da Universidade de Princeton até o JFK. A Universidade de Princeton fica em New Jersey. Tem aeroporto lá, né? É um aeroporto grande, mas talvez não tenha voos internacionais do aeroporto aí de New Jersey até a Suíça, por exemplo, né? Então, ele vai aí, essa pessoa vai da Universidade de Princeton até o JFK. Chegando ao JFK, vai pegar um voo que vai, né, de New York para Genebra. Aí sim, né, esse voo comercial provavelmente existe aí, né? Depois disso, nós temos mais um trecho para ir de Genebra até Lausana. Esse trecho pode ser feito de trem, é um trecho relativamente curto, né? Dá uns 36 minutos de Genebra até Lausana de trem. Então, a pessoa passou por três meios de transportes diferentes para chegar, né, da sua origem aí na Universidade de Princeton até algum lugar em Lausana, na Suíça. Em cada um desses meios de transporte, ela ficou sob a responsabilidade de uma diferente companhia, né? Então, no táxi, ela ficou sob responsabilidade da companhia de táxi. No avião, sob responsabilidade da companhia aérea. No trem, sob responsabilidade da companhia que controla os trens aí de Genebra a Lausana, né? Então, os serviços oferecidos também são diferentes, né? O conforto que você tem num táxi, num avião, num trem, a própria velocidade do transporte, muita coisa muda, né? Então a pessoa chega da origem ao destino, mas passando aí por diferentes meios de transporte com diferentes serviços oferecidos. Então você pode comparar esse turista com um datagrama. A pessoa aí é um datagrama que foi, né, de um lugar a outro. Cada segmento de transporte é um enlace de comunicação. O modo de transporte é o protocolo da camada de enlace. E o agente de viagens é o algoritmo de roteamento aí que definiu, né, por quais locais aí essa pessoa ia passar, né? Então, o agente de viagens, né, ele tem lá o papel de decidir, né, quais são os melhores voos, melhores trens aí que você pode pegar nessa viagem. E da mesma forma, o algoritmo de roteamento vai decidir então quais são os enlaces mais adequados aí para você ir dessa origem até a esse destino. Vamos falar agora um pouco sobre os serviços que são fornecidos pela camada de enlace. Então, um deles é o enquadramento, né, e o acesso ao enlace. Então, a maioria dos protocolos da camada de enlace, eles vão pegar os datagramas e vão encapsulá-los em um quadro, incluindo ali um cabeçalho, né, que depende aí do protocolo, né, as informações de cabeçalho, como a gente já viu nos cabeçalhos das outras camadas, né, é dependente de protocolo. E por fim um trailer, se for necessário. Esse trailer ele é um enchimento, né, porque às vezes o quadro tem um tamanho mínimo e o datagrama é muito pequeno para preencher o tamanho mínimo desse quadro. E aí você acrescenta um trailer para que ele atinja esse tamanho mínimo. A camada de enlace também controla o acesso ao canal quando o meio é compartilhado. Então é bastante comum, né, encontrar meios de transmissão que são compartilhados por vários equipamentos. Vários equipamentos podem transmitir ao mesmo tempo. E aí é necessário ter alguma forma de coordenar esses acessos, ver quem que transmite de cada vez, ou se você permite que eles transmitam ao mesmo tempo, mesmo correndo o risco de uma colisão, e nesse caso, como se recuperar da colisão. Então, isso daqui pode ser bem complicado. Quando o canal não é compartilhado, né, por exemplo, você pega uma Ethernet usando switches, você tem um cabo entre cada equipamento e o switch, e esse cabo de uso exclusivo daquele equipamento. Então não tem risco de ter alguma colisão ali, é só os dois transmitindo, né? Só o equipamento e o switch. Então não tem, né? Não precisa de nenhuma preocupação grande aqui com relação ao acesso ao meio. Em outras redes, isso aqui é bem mais complicado. Isso é tão, né, é algo tão importante que se você pegar o livro do Tannenbaum, por exemplo, ele dividiu o capítulo da camada de enlace em dois.
Um só para falar do acesso ao meio, né, que ele considera que a camada de enlace ela é bem, ela tem muita coisa, né? Ela é bem cheia, então ela poderia ser subdividida em duas camadas, sendo que uma delas é de acesso ao meio, né? Porém, nem sempre você tem um acesso ao meio complicado, né? Quando você tem uma camada de enlace que lida com meios que não são compartilhados, aí você não tem isso. Mas quando você precisa ter esse acesso ao canal compartilhado, isso é bastante complicado de ser feito, né? Às vezes tem uma série de regras e tudo mais, né? Tem muitos protocolos para lidar com isso daqui, formas diferentes de lidar com isso aqui. Então, é um dos pontos mais importantes aí na camada de enlace. Também, como serviço da camada de enlace, nós temos o endereçamento MAC, né, que é usado nos cabeçalhos de quadro para identificar a origem e destino. Isso é diferente do endereço IP, né? Então, na camada de enlace, a gente não lida com endereço IP, a gente lida com endereços MAC. E vamos ver ainda em serviço da camada de enlace a questão da entrega confiável entre nós adjacentes. Nós já aprendemos a fazer isso, né? Aprendemos a fazer isso lá nos slides sobre a camada de transporte, né? Já vimos como isso é feito. Lá a gente tinha, no caso do TCP e do UDP, né, a gente tinha a soma de verificação, no caso do TCP a gente tinha as retransmissões, né, e na camada de enlace a gente também tem isso. E aqui é até mais sofisticado, porque enquanto lá é feito em software, na camada de enlace isso tipicamente é feito em hardware, né. Lá é feito em software, então tem que ser simples para você não ficar sobrecarregando a CPU com essa tarefa de verificar pacotes, né. Você não quer uma sobrecarga grande, então tinha lá só a soma, né, que é algo fácil para a CPU fazer, né? Então a verificação era mais simples lá. Aqui na camada de enlace, isso é feito em hardware e você tem coisas mais sofisticadas, como CRC, e você tem não só a detecção de erros, né, mas também, eventualmente, a correção de erros. Você não apenas percebe que tem algo errado no pacote, mas você pode, em alguns casos, né, corrigi-lo sem precisar de uma retransmissão. Você tem dados redundantes ali que permite reconstruir aquela parte que está corrompida sem precisar de uma retransmissão. É claro que nem todo enlace precisa disso. Isso tipicamente é usado em enlaces que estão muito propensos a erros, como enlace sem fio, né? Que está ali sujeito a interferência de tudo quanto é tipo. Agora, no caso de fibra ótica, por exemplo, e alguns tipos de par trançado, aí você não precisa ter essa confiabilidade porque dificilmente vai acontecer uma perda, vai acontecer de um bit mudar de valor, né? Um bit 0 vira 1, 1 vira 0. Esse tipo de coisa não é muito comum de acontecer numa fibra ótica, por exemplo. E aí seria uma sobrecarga desnecessária você ficar fazendo verificação de erro em enlaces de fibra. Então, muitos enlaces de fibra simplesmente não usam correção de erro. Nos enlaces sem fio você tem altas taxas de erro. Então, por que, né? Uma questão que pode surgir é por que ter a confiabilidade tanto em nível de enlace quanto fim a fim? Então, por que se eu estou usando TCP na camada de transporte, por que eu preciso ficar usando também a confiabilidade na camada de enlace, né? Bom, primeiro porque não necessariamente, né, que a camada de enlace ela não fica acessando os dados das camadas superiores para ver o que que é. Ah, isso aqui é TCP, isso aqui é UDP, eu preciso usar uma confiabilidade adicional, não. Ela simplesmente pega lá o datagrama que ela recebe, encapsula e envia, né, sem se preocupar com o conteúdo. Então ela vai fazer ou não fazer a confiabilidade independente do conteúdo que tem naquele datagrama. Mas além disso, né, existe um bom motivo para você fazer, mesmo que você está usando o TCP na camada de transporte, convém você fazer também essa confiabilidade na camada de enlace, se for um enlace suscetível a erro, como sem fio, Wi-Fi, por exemplo, porque você consegue verificar e corrigir o erro localmente, né, sem precisar ficar fazendo essa correção fim a fim. Então imagina que você está numa conexão TCP, está transferindo um arquivo, uma página web, alguma coisa do tipo, numa conexão de um continente para outro, tá? Passando aí por muitos enlaces. E aí logo no primeiro enlace ali de um pacote que você está enviando, você está no seu celular mandando para o Wi-Fi.
logo no primeiro enlace ali, né, do seu celular até o seu roteador Wi-Fi, o pacote corrompeu, né, um bit ali inverteu. Se você deixar para o TCP corrigir, esse erro só vai ser percebido quando esse pacote chegar lá no outro continente, né? De repente, do outro lado do mundo, aí é que vai ser percebido que a soma de verificação não bateu e esse pacote vai ter que ser retransmitido desde a origem. Então, é um pacote que foi transmitido, corrompido inutilmente por vários enlaces, né? Por uma longa distância. Sendo que se você fizer a correção ali em nível de enlace, na hora que o pacote chega no seu roteador, ele já vê que está errado, já retransmite ali do seu celular para o roteador de novo, e o restante dos enlaces, o restante da conexão, o receptor lá do outro lado, no outro continente, ele não precisa nem saber que isso aconteceu. Então é interessante você fazer essas coisas em mais do que um nível, tá? Não é redundante por ser redundante. Tem um motivo para isso e é um bom motivo, né? Você acaba economizando uma grande quantidade de retransmissões resolvendo isso localmente, tá? E isso também não invalida o uso do TCP lá em cima, porque eventualmente você tem erros que não são corrigidos na camada de enlace, você tem enlaces que não corrigem erros e tudo mais. Então acaba valendo a pena você ter essa confiabilidade tanto na camada de transporte quanto na camada de enlace aí, no caso, né, da pilha TCP/IP. Um outro recurso que pode estar presente na camada de enlace é o controle de fluxo. É ele que ajusta o ritmo entre um nó de emissão e um nó de recepção que estão adjacentes. Então, lembra lá da camada de transporte, a gente já viu isso, né? O controle de fluxo ele serve então para que um emissor muito rápido não sobrecarregue um receptor que é mais lento. Então, uma forma de o receptor avisar que ele, né, não está dando conta, né, de suportar a taxa, né, que o emissor está usando para enviar seus quadros, né? Então, isso também pode ser usado, né, na camada de enlace. Temos a questão da detecção de erro, que nós também já vimos, né, lá na camada de transporte. Então, erros que são causados por atenuação de sinal, por ruído, tudo isso pode, né, causar lá um erro na camada de enlace, no quadro. E aí o receptor ele vai detectar a presença de erro e ele pode então sinalizar para o remetente para retransmitir esse quadro, ou então ele pode descartar o quadro, né? Vai depender de como o protocolo se comporta com relação a erros. Correção de erros, né, que é algo que a gente ainda não viu, né? Detecção de erros a gente viu lá na camada de transporte. A gente viu que o TCP, tanto o TCP quanto o UDP detectam erros, né? O UDP ele descarta, né, o segmento que está com problema, ou entrega com aviso, né, de que ele está corrompido, enquanto que o TCP ele descarta, mas pede uma retransmissão, né? Pede implicitamente uma retransmissão ao usar lá a confirmação, né? Fazer a confirmação do pacote anterior e assim indicar que ele está esperando ainda pelo pacote que está com erro, né? Então, detecção de erro a gente já viu. Agora, correção é algo que vai além, né? O receptor ele consegue identificar e corrigir o erro sem precisar de uma retransmissão, tá? Então, isso é possível, né? Na camada de enlace, isso é usado em alguns casos, quando ocorrem muitos erros, né? Quando você tem um meio de transmissão que é muito suscetível a erro, vale a pena você já incluir alguns bits redundantes em cada quadro para evitar de ter que ficar retransmitindo muito, né? Você tem uma carga adicional aí no quadro? Tem, mas por outro lado você evita uma série de retransmissões necessárias à medida que você corrige o erro logo que você o encontra, sem precisar da retransmissão. Também na camada de enlace você define como que vai ser o estilo de comunicação através do meio. Se ele vai ser half duplex ou se ele vai ser full duplex, tá? Então, half duplex significa que só um se comunica de cada vez, né? Você tem dois equipamentos, um em cada ponta do enlace, cada um fala de uma vez. Isso é análogo, por exemplo, ao radiocomunicador, tá? Então, esses walkie-talkies e rádios de VHF, de UHF, que você consegue falar com a outra pessoa, mas à medida que você aperta ali o botão para transmitir, você não ouve mais, né?
os dois não podem transmitir ao mesmo tempo, cada um fala de uma vez, porque os dois estão usando a mesma frequência, né? Tanto para ouvir quanto para falar. Então, isso é bastante comum nesses rádios. Então, na hora que você está transmitindo, você não vai conseguir ouvir. Então, esse tipo de comunicação acontece em alguns meios de transmissão de rede. Então, à medida que você está enviando dados, você não está recebendo. Então, você tem que sincronizar isso, né? Você envia, recebe, envia, recebe. Você tem que coordenar o momento em que alguém vai enviar e o momento que alguém vai receber. No rádio, você consegue fazer isso porque, né, limite lá um bip a hora que você solta, né, o botão de transmissão, ele vai emitir um bip que o seu interlocutor vai saber que você encerrou a transmissão. Né? Antigamente não tinha o bip, mas as pessoas usavam palavras, né? Fala câmbio no final para avisar que você encerrou ali a sua fala e que o outro pode falar. Tá? Então, os protocolos de comunicação de redes também fazem isso. Eles têm formas de controlar a transmissão half duplex. E a full duplex é quando você tem, né, os dois lados podendo transmitir ao mesmo tempo. Então, por exemplo, né, nos cabos Ethernet você tem um par lá dedicado à transmissão, um par dedicado à recepção. Então, mesmo que você está recebendo dados, você pode transmitir dados porque você tem um outro cabo, né, um outro fio para fazer isso. Né? No mesmo cabo você tem um outro par de fios para fazer isso de maneira separada. Então fica uma comunicação full duplex, uma comunicação que pode acontecer dos dois lados ao mesmo tempo. Análogo a isso, poderíamos dizer, por exemplo, o telefone, tá? Então, o telefone, você consegue no telefone ouvir a pessoa e falar ao mesmo tempo. Né? Duas pessoas conversando ao telefone não precisam se preocupar em coordenar suas falas, uma fala primeiro, a outra fala depois, a menos que tenha latência, né? Quando tem latência, aí você acaba tendo que fazer isso. Mas quando não tem latência, né? Quando a conexão, ah, quando a ligação telefônica está boa e tá sem muito atraso, você consegue fazer com que as pessoas conversem como elas conversariam pessoalmente, né? Uma podendo interromper a outra uh, facilmente ali, porque ela pode falar ao mesmo tempo em que ela está ouvindo. Né? Então, nas conexões de dados, nós também temos os casos de full duplex, né, em que você usa frequências diferentes ou fios diferentes, né? Mesmo no sem fio também dá para fazer se você tiver frequência diferente, né? Um está transmitindo uma frequência, um está transmitindo em outra. Então você consegue fazer o full duplex também. Mas em muitos casos, às vezes é melhor usar o half, porque aí você consegue aproveitar melhor a banda, né? Então, os dois casos aí existem e né, dependem então da camada né, de enlace do meio aí que você está usando. Então, onde que a camada de enlace é implementada? Ela é implementada em todo e qualquer hospedeiro. Então, todo hospedeiro tem a pilha completa e isso inclui também a camada de enlace. A camada de enlace ela é implementada especificamente no adaptador de rede, que a gente também chama de placa de interface de rede, ou NIC, né, na sigla em inglês. E antigamente as placas-mães elas não costumavam vir com interface Ethernet ou interface Wi-Fi embutida. Você precisava comprar, né, uma plaquinha. Então, se você queria usar a Ethernet, você ia lá e comprava uma plaquinha Ethernet, PCI que fosse, né? E ISA, PCI, né? Depende aí da época. E instalava essa plaquinha lá no computador para poder acessar a internet. Mesma coisa com Wi-Fi, né? Quer usar o Wi-Fi? Então vai lá, compra uma plaquinha de Wi-Fi e instala no computador. Hoje em dia está cada vez mais comum, né? Acho que já virou padrão, toda placa-mãe já vem com uma interface de rede, já vem com um chip lá que faz o controle de uma porta LAN, às vezes até duas, né? E o Wi-Fi não é tão comum assim, né? Mas também tem vários modelos de placa-mãe que já vem com uma plaquinha com um chipset, né, de Wi-Fi instalado. Laptops tipicamente também vêm já com os dois, né, com as duas interfaces, Ethernet, Wi-Fi. Então, né, celulares vêm com interface Wi-Fi. Então é bastante comum que isso já tenha lá um chip no próprio, já instalado no próprio hardware. Então são essas plaquinhas ou esses chips que implementam as camadas de enlace e camada física. Eles se conectam ao hospedeiro, né, ao barramento do sistema hospedeiro,
e são aí uma combinação de hardware, software e firmware. E então, quem implementa a camada de enlace ela é implementada tanto em hardware, né, através do controlador aqui da camada física, e também tem a ajuda da CPU aqui, né, que tem o acesso via barramento. Então, podemos dizer que camadas de aplicação, transporte e rede são camadas que rodam tipicamente na CPU, rodam em software. Uma parte da camada de enlace também roda em software na CPU. Já a camada física e a outra parte da camada de enlace são as partes que rodam em hardware, hardware específico dessas placas ou desses chips, que inclui então aí o controlador, a transmissão física. Tá? Então é por isso, né, que como eu falei, que algumas tarefas como detecção, correção de erros conseguem ser feitas de maneira mais eficiente na camada de enlace porque tem um chip específico para fazer isso e ele consegue fazer isso sem sobrecarregar a CPU, né? Então isso é interessante de se fazer, tá? É claro que tudo depende também, né, da implementação, da qualidade, né? Então, por isso que você tem, às vezes, variação de preço de placas aqui, né? Antigamente, quando você tinha muitas opções, você tinha opções mais caras que faziam a maior parte do controle na própria placa, em hardware, e opções mais baratinhas mas que acabavam deixando muito serviço para a CPU, acabava deixando a CPU mais sobrecarregada, tá? Então isso varia conforme a implementação também, tá? Então a comunicação entre os adaptadores vai ser feita da seguinte forma: a camada de rede do emissor entrega um datagrama para a camada de enlace, a camada de enlace se encarrega de pegar esse datagrama e encapsular dentro de um quadro. Ao fazer esse encapsulamento, ela já vai incluir o que for necessário para os serviços que ela oferece, como incluir bits de verificação, fazer a transferência de dados de maneira confiável, o controle de fluxo. Então, ela tem aqui os campos, né, que ela pode acrescentar, né, no quadro, né, os campos de cabeçalho do quadro que servem para fazer o que essa camada de enlace faz. E ela manda tudo isso, então, né, com o datagrama aqui encapsulado como carga útil, manda tudo isso para o hospedeiro receptor. Do lado do receptor, ele vai pegar esse quadro, vai procurar por erros, vai fazer o que for necessário para o caso da transferência de dados de maneira confiável, né, se a camada de enlace fizer isso, né, se essa camada de enlace faz isso. Controle de fluxo, vai verificar os campos de cabeçalho que precisa verificar e tudo mais e vai então extrair esse datagrama e passar para a camada superior, aqui no lado superior, no lado receptor, que é, né, a camada de rede. Tá? Então é assim que é feita a comunicação entre os adaptadores.